Que a bênção, a unção, a graça do Senhor esteja sobre ele. Que aquilo que ele vai compartilhar conosco nessa manhã, Pai, seja a resposta para as ansiedades e necessidades do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia para você que está aí acompanhando pelas redes sociais. Talvez você esteja viajando ou em casa mesmo. Mas eu quero aproveitar esse momento para honrar as pessoas que estão aqui. Você poderia estar em casa descansando. Falar, é o primeiro culto do ano, não tem problema nenhum estar em casa. Mas você escolheu a melhor parte. E Deus vai te recompensar. Deus, ele sempre nos recompensa quando nós escolhemos a melhor parte. E você escolheu entregar o seu primeiro domingo ao Senhor Jesus. E ele vai te recompensar com uma palavra da parte dele, abençoadora, que vai fazer com que você se impulsione, se torne mais apaixonado por ele e seja bem-sucedido naquilo que você vai fazer. Antes de eu entrar na palavra, eu tenho alguns pontinhos para falar aqui. O primeiro deles é reafirmar meu compromisso de serviço com vocês. Nós estamos no ano de 2022, novo ano, então eu quero reafirmar meu compromisso de serviço meu, da minha casa, com você, e te ajudar em várias questões aqui que às vezes a gente acha que não são importantes, mas reafirmar meu compromisso também. Se você precisar de uma oração, de uma ajuda no G100, ajuda com as inscrições, ajuda em várias coisas, eu estou à disposição de você para te abençoar a sua vida, eu e a minha casa. Segundo ponto importante também, nós estamos num novo ano, um ano de... Quando nós reiniciamos um ano, é um ano de recomeço, sempre é ano de recomeço. E esse ano, coisas importantes vão acontecer na nossa vida como comunidade da graça, como igreja. E uma das coisas que vai acontecer esse ano é o crescimento das nossas células, é o crescimento dos nossos G100s. Nós precisamos acreditar, sonhar e desejar isso. Que os nossos G100s vão crescer, que os nossos grupos vão multiplicar. Se hoje são 5, no final do ano serão 10 ou mais. Nós precisamos acreditar isso, de que novos líderes surgirão, novas pessoas para servir, para cuidar das pessoas do Jardim Guatemi, surgirão, novos auxiliares surgirão. A partir dos nossos G100s, essa igreja vai crescer. Talvez a gente tenha que ter 1, 2, 3 cultos no domingo, ou um espaço maior, mas esse é o sonho de Deus para nós durante o ano de 2022. Sobre nós, sobre o nosso bairro, crescimento. E você é instrumento de Deus para isso, para Deus realizar isso. Deus vai fazer com que essa igreja cresça, que o seu G100 cresça, através de você, através da sua vida. Mesmo que você está chegando agora, não sabe nem o que significa G100. Deus vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas desse bairro, ou do bairro que você é, do bairro que você reside. E eu tenho uma pergunta aqui que eu ia deixar para o final, mas não é uma pergunta. Você pergunte para a pessoa que está do seu lado, você participa de um G100? Se a pessoa do seu lado falou, não, eu não participo, você tem uma oportunidade agora de convidar essa pessoa a participar do seu G100. A participar da sua célula. A gente vai começar a se reunir dia tal, a gente está se reunindo, eu tomo aqui meu cartãozinho, meu telefone, meu WhatsApp, mas a gente precisa aproveitar as oportunidades para o nosso crescimento. Outro ponto importante para esse ano de 2022 é tempo de nos aproximarmos da alegria, da busca, da dependência, da liderança, da alegria, da interação e da influência do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos começar com o pé direito, como dizem aí. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não é possível a gente caminhar sem a pessoa do Espírito Santo. Não é possível a gente ser plenamente feliz sem a pessoa do Espírito Santo. Ele precisa liderar a nossa vida. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho, o nosso empenho
é esgotador e cansativo. Sem o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Sem o Espírito Santo, a nossa igreja é só um clube social que a gente se reúne para comer, para conversar, para falar mal dos outros. Sem o Espírito Santo, a gente é só uma placa, um CNPJ, talvez para a prefeitura, para o governo, e nada mais. Mas, quando a gente tem o Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo na sua vida, a revelação. Quando você tem o Espírito Santo, a visão. Quando nós temos o Espírito Santo, a alegria, a paz, a liberdade e a vida, e a reconstrução. Reconstrução de tudo aquilo que está destruído nas nossas vidas. O Espírito Santo sopra a vida sobre nós. Lá no livro de Ezequiel, você não precisa abrir, que a gente ainda não está na mensagem, Ezequiel 36:10, tem uma promessa para nós. Reconstruirei suas ruínas e os farei transbordar de vida. Através do Espírito Santo, tudo aquilo que está em ruínas nas nossas vidas serão reconstruídos. E nós teremos um transbordar de vida, nova vida. 2022, já que é um novo começo, eu vou falar bastante de 2022, novo ano, já que é o segundo dia do ano, é o ano de vida, vida do Espírito Santo sobre você. Se você não colocou no seu plano de vida, você não escreveu nada no seu plano de vida, hoje, rapidamente você pode escrever lá: eu quero depender mais do Espírito Santo. Ah, eu não escrevi nada nesse papelzinho que me deram aqui, ou no meu caderninho. Para a gente consagrar lá no final, que o pastor vai fazer a consagração do nosso plano de vida, você escreve rapidinho: eu quero que o Espírito Santo tenha autoridade sobre a minha vida. Eu quero doar mais de mim para o Espírito Santo. E coisas grandes vão acontecer na sua vida. Certo? Você pode glorificar o nome do Senhor por causa disso? Glória a Deus. Deus, ele vai fazer grandes coisas através do Espírito Santo. E eu quero falar, Deus quer falar conosco sobre esperança. Não é o Criança Esperança. Deus, ele quer falar sobre uma esperança que permanece para sempre. Lá em Paulo diz que 3 coisas vão permanecer. Uma delas é a esperança. E nós precisamos ter o nosso coração cheio de esperança. E eu quero ler, o primeiro texto que eu quero ler com você, está lá no livro de Romanos 15:13. Gostaria que você abrisse aí, marcasse esse texto, que mostra uma das coisas que Deus é para nós. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Esse versículo ele tem um atributo aqui de Deus importante. Um deles. E o Deus da esperança encham vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nosso Deus é o Deus da esperança. E que o Deus da esperança encha você de esperança. O tema dessa mensagem é cheios de esperança. E o Deus da esperança vai te encher de esperança para que você seja revestido de toda alegria, de toda a paz e seja rico de esperança através daquele que eu falei no começo, poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E o Espírito Santo, ele quer encher o nosso coração de esperança. Olha que coisa interessante. O fim de 2021, em 1 minuto, 1 segundo,
depois de meia-noite, 23h59 e 59 para meia-noite, 00:00, tão rapidamente o fim virou o começo. O fim de 2021 virou o começo de 2022. E todas as vezes acontece isso. Uma nova etapa se reacende sobre as nossas vidas, a gente pode começar de novo. O ano novo é tempo de ressignificação, é tempo de recomeçar e é tempo de esperança. Você pode ter esperança com o novo tempo. E aí eu pergunto para você, quais são os seus sonhos para esse ano de esperança? Para essa nova esperança que se reacende. Quais são os seus sonhos? O que você fará com essa nova oportunidade de recomeço que Deus está nos dando? Cada novo ano, cada término de início de um novo ano é uma nova oportunidade de se replanejar, de se realinhar. Todo cristão, e você é cristão, só de estar aqui, é abastecido por sonhos. Um cristão que não tem sonho não é cristão. Um cristão que não tem sonho não tem vida. O cristão, ele sonha, abastecido por sonhos, por projetos, por alcançar os propósitos de Deus. E Deus criou propósitos para você. Na outra mensagem, não, porque não é ela que eu vou ministrar hoje, mas no texto que eu escrevi, eu estava em dúvida em qual deles que eu ia utilizar, falava de como 10 coisas para a gente ser bem-sucedido, em várias áreas, em todas as áreas, em qualquer área. E um deles falava de que a gente precisa ter bem claro de que Deus tem um sonho para a gente, um propósito. Colocou nós nessa terra, você nessa terra, com um propósito claro. Mesmo que você não tenha esse propósito, mesmo que você não saiba qual é esse propósito, Deus te planejou para isso. Então, o cristão, ele é abastecido por sonhos e para alcançar os projetos que Deus criou. Você precisa ser abastecido por sonhos e ter bem claro que Deus tem propósitos, que Ele quer que sejam alcançados através da sua vida. E eu volto a perguntar, quais são os seus sonhos para esse ano? Enquanto você pensa quais são os seus sonhos, se você não escreveu, escreva lá no seu plano de vida alguns dos seus sonhos. Não tem problema você abaixar a cabeça e estar escrevendo aí, eu sei que você vai estar me ouvindo também. Quando nós olhamos para frente, nós temos motivo de consolo, de alegria e não de desespero. Às vezes a gente olha para o nosso futuro, a gente olha para o ano de 2022, a gente fica mais desesperado. A gente não tem motivo para isso. Ah, mas a pandemia, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe se vai aumentar, se vai ter outra variante, mas a gripe, mas esse governo, mas o próximo governo que mais vai ter a eleição, Jesus, quem que vai ficar? Será que vai continuar? Será que vai colocar outro? A gente não tem motivo para desespero, porque nós não dependemos de pessoas. Nós não dependemos da pandemia, das situações que acontecem. Nós dependemos do Deus da esperança. É por Ele que a gente faz um plano de vida, um propósito. A gente cumpre um propósito. Então, quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para o futuro, nós temos motivo de consolo e não de desespero. Por quê? Porque o nosso futuro é de paz. O nosso futuro é cheio de esperança. Quem diz isso? Eu? Não, a palavra de Deus, que está separado para nós um futuro de paz, cheio de esperança. É isso que a palavra de Deus declara para nós. Está escrito nas Escrituras. O melhor não está por vir. O melhor já veio, já foi dado para nós. E o nosso futuro é tudo isso que Jesus fez por nós. E pensando em esperança, eu procurei no dicionário o que é esperança. E o que é esperança, segundo a definição do dicionário? Lá no dicionário diz que é a disposição do espírito que induz a esperar que uma coisa há de se realizar. É a disposição do nosso espírito de que uma coisa, de que leva-nos a esperar algo e de que essa coisa que nós esperamos vai acontecer. Olha, não é nenhuma definição
das Escrituras, é a definição do dicionário. E está completamente alinhada àquilo que Deus quer de nós. É o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É fé. Na realidade, não é. Se a gente for estudar teologicamente, fé e esperança são coisas diferentes. É uma expectativa, uma ardente expectativa de realização de algo grande. Você precisa ser essa pessoa cheia de esperança, com uma ardente expectativa de que algo grande vai acontecer na sua vida. Algo grande vai acontecer na nossa igreja. Lembra que eu falei? Algo grande vai acontecer nas nossas células. Elas vão multiplicar, crescer, avançar. Pessoas vão ser alcançadas, seus familiares serão alcançados. Seus vizinhos serão alcançados. E você precisa ter a disposição do Espírito que induz a esperar que algo grande e poderoso vai acontecer. A esperança é o oxigênio que nos mantém vivo. Quem não tem esperança, não vive. Apenas é um número lá do censo do Brasil. A vida verdadeira é marcada pela esperança de que algo grande vai acontecer. Uma esperança grande que espera até mesmo contra a esperança. O que lhe traz esperança para o ano de 2022? Pergunte aí para a pessoa do seu lado, o que te traz esperança para o ano de 2022? Responda, né? Não só pergunte, ouça a resposta. Falou aí para a pessoa? Contou? Quero ler um texto com você que nos ajuda a ticar algumas coisas que nos trazem esperança. Lamentações 3:20. Você conhece muito esse texto? Lamentações de Jeremias 3:20. Vamos lá? Lamentações está depois de Jeremias, e Jeremias está depois de Isaías. E, se eu não me engano, Lamentações está antes de Ezequiel, para ajudar vocês aí. Então, Lamentações 3:20 diz assim, Jeremias diz assim: minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele lista aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Só até aqui. Então, Jeremias estava, você pode ver no versículo 20, meio abatido, triste,
por toda a situação que o povo dele estava vivendo. E ele fala, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele começou a listar as situações que traz esperança para ele. O conhecimento da palavra de Deus nos traz esperança. É algo que nos traz esperança. Por isso que é importante você ler as Escrituras dia a dia, porque isso te motiva e te traz esperança. Aquele abatimento, aquela tristeza, aquela ansiedade, quando nós lemos a palavra de Deus, Deus arranca, Deus tira. Eu não quero fazer nada, eu quero ficar recluso aqui, eu não vou ler nada. Leia a palavra de Deus e ela traz esperança. As misericórdias do Senhor nos traz a esperança. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam. Como diz aqui no texto, isso nos traz esperança de ter um Deus misericordioso, um Deus que, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, Ele está disponível para nós, a nos abraçar, a nos levantar, a nos animar. O que mais que nos traz esperanças? Que tem no texto aqui, a fidelidade de Deus. Mesmo nós sendo infiel, mesmo o povo de Israel sendo infiel aqui, Deus se permaneceu fiel. E com você é a mesma coisa. Ele é fiel e Ele sempre vai ser fiel, eternamente vai ser fiel conosco. Nós não precisamos ter medo lá no céu. Nossa, será que Deus vai decidir destruir todos nós? Mesmo aqui no céu? Não. Ele continua sendo fiel. A palavra dele permanece para sempre. Outra coisa que nos traz a memória, e trouxe a memória aqui de Jeremias, a bondade de Deus nos traz esperança. Deus é bom, Deus é sempre bom. Até o mal que ocorre nas nossas vidas, Deus, por ser bom, faz com que aquela situação no futuro se torne bem. No momento é difícil. No momento agiram com maldade com você, agiram com raiva, foram injustos com você. Deus transforma toda a justiça. A gente não consegue ver no início, mas lá na frente a gente olha, nossa, Deus fez essa situação, que era para o meu mal, Ele transformou em bem. Deus, Ele faz isso. A bondade de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus nos traz esperança, porque a palavra de Deus nos traz alegria, nos traz à memória as bênçãos sem medida. Quantas coisas que Deus já não fez pelas pessoas, e isso nos traz esperança, e por nós mesmos, isso nos traz esperança. Quantas bênçãos que nós nem podemos contar foram realizadas pela nossa vida. Nós temos bênçãos demais para contar, e isso nos traz esperança. A alegria da nossa vida em Deus nos traz esperança. A certeza que o nosso futuro pode ser melhor nos traz esperança. Nós temos a certeza, nós temos a expectativa, querendo ou não, pode estar tudo difícil. A gente tem a esperança de que o futuro vai ser melhor, de que as coisas vão ser mais fáceis. E essa certeza nos traz esperança. A outra certeza de que tudo isso é que a palavra diz, de que nós somos mais que vencedores, nos traz esperança. Você é mais que vencedor. Lá no livro de Romanos está escrito isso. O Espírito Santo nos traz isso, nos trouxe isso através de Paulo e permanece para sempre. Somos mais que vencedores e por isso nos traz esperança. Outra situação que nos traz esperança, a convicção de que Deus usa todas as circunstâncias para nos ajudar, nos traz esperança. Todas as circunstâncias Deus usa para te ajudar. Todas as circunstâncias que acontecem na sua vida, Deus usa para te ajudar. Circunstâncias que aos nossos olhos são ruins, às vezes, e circunstâncias boas. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso nos traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olha só, tantas coisas que o texto de Deus, a palavra de Deus nos traz. Coisas simples, coisas que estão na palavra de Deus. Por isso que você precisa ler
Os tesouros estão escondidos para nos dar uma boa vida, uma vida de alegria. Os tesouros estão escondidos. Onde eles estão escondidos? Nesse livrinho aí que você traz. Nossa, que livro grande. Quantos tesouros, quantas riquezas tem? Ou que está lá no seu celular, no aplicativo. Os tesouros de Deus estão para você escondidos. Então, quero trazer à memória o que te traz esperança. Temos esperança porque o Senhor é fiel. E a esperança do Senhor é bendita, é bela, porque Ele é fiel. Devido à fidelidade do Senhor sobre nós, o Senhor é fiel sobre a sua vida. Quero continuar lendo aqui com você. Você vai voltar a sua Bíblia lá para o livro de Isaías. Isaías 64, 4. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Para os rapidinhos eu demoro um pouquinho, tá, gente? Porque eu gosto que todo mundo consiga encontrar. Então, Isaías 64, 4, tá? Vou ler na minha versão aqui, mas algumas versões estão um pouco diferentes. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Olha que coisa poderosa, que profecia poderosa para a sua vida. E onde ela está, esse tesouro? Na palavra de Deus. Foi ninguém que escreveu, foi o próprio Deus. Você não precisa comprar livro nem... Claro que você tem que comprar alguns livros para aperfeiçoar, mas você não precisa comprar livro nenhum para ter os tesouros de Deus. Nós temos a certeza que não existe em lugar nenhum, em universo nenhum, outro Deus que cuide tão bem de nós. Nós temos um Deus que tem um cuidado completamente especial conosco. Olha só isso. O texto diz que Ele trabalha por nós. Que nunca no mundo foi visto um Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Então, vale a pena a sua espera. Vale a pena esperar. Tem lá o... Eu escolhi esperar. Carinha, não sei quem é o carinha, esqueci o nome dele. Mas vale a pena esperar porque Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Deus está trabalhando. Você está esperando, está demorando. Deus está trabalhando por você. Deus requer apenas uma coisa. O texto diz que Ele quer que a gente faça alguma coisa enquanto Ele trabalha. O que é? Esperar. Por isso você tem que ter o coração cheio de esperança. Ele só pede que você espere nele, que você descanse nele, que você confie nele. Enquanto eu estava vindo para cá, eu coloquei... eu gosto muito do Diante do Trono, aí eu coloquei o CD Diante do Trono Esperança. E lá fala exatamente disso. Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo o que eu preciso. É descansar, esperar, confiar. E a gente precisa viver isso. Enquanto nós descansamos no Senhor, esperamos nele, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Deus trabalha por mim e por você, enquanto nós esperamos. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo para você esperar nele. Quando nós esperamos no Senhor, a nossa esperança não é frustrada. E quando nós esperamos em qualquer outra coisa,
Nossa esperança é frustrada, é falha. A esperança falha. A esperança é como uma âncora de um navio que nos faz firme. O que a âncora do navio faz quando o navio atraca lá no porto? Deixa ele firme, para que ele não fique à deriva. A mesma coisa é a esperança para nós. Lá no texto de Hebreus, diz isso, que Jesus é a nossa esperança, é a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. É a âncora da nossa alma que deixa ela segura, firme. Quando ancoramos nossa confiança no Senhor, no nosso Deus, em Jesus, nós não desistimos e tampouco somos derrotados. Quando você descansa no Senhor e Ele trabalha por você, é impossível que você seja derrotado. É impossível que você seja derrotado. Quero ler outro texto com você. Você vai voltar de novo? A gente só está voltando. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Por isso que não fecha a Bíblia, que já fica marcadinho o texto aí. Isaías 1,19. Isaías 1,19 diz assim: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Então, qual que é o segredo para uma vida abundante em Deus? Obedecer. Obedecer. Se você estiver disposição em obedecer a Deus, o que Ele promete? Uma vida, comida em fartura, uma vida em fartura, uma vida abundante. O melhor dessa terra, mas se você recusar, ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus fala, vocês serão devorados pela espada. Qual que é a espada? A palavra de Deus. Pela própria palavra você vai ser devorado. Você vai ser destruído. Você vai ser devorado pelas suas próprias atitudes. Então, agir em rebeldia a Deus não é o melhor caminho, mas obedecer. Obedecer é sempre o melhor. A obediência e a confiança traz a esperança. Quando eu estou disposto a obedecer e a confiar, isso enche o meu coração de esperança. Lembra do tema? Cheios de esperança. Para que eu permaneça os 365 dias do ano de 2022, cheio de esperança, eu preciso obedecer e confiar ao meu Deus. Para que você possa comer o melhor dessa terra. Deus, Ele quer te dar uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de paz, que você tenha satisfação. Deus quer que você seja feliz, bem-aventurado. É mentira quando dizem que você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Deus quer te fazer feliz. Mas para você ser feliz, você precisa obedecer, confiar, seguir os ensinos do Senhor. É isso que Ele pede. Ele nos pede tanta coisa, nos dá tantas instruções. A Bíblia é tão grande para alguns. Por quê? Porque esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho de uma vida abundante, com fartura, para comer o melhor dessa terra. Obedecer e confiar. Isso vai te encher de esperança. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente lá no texto. Isaías 65. 17. Isaías 65, 17. Eu sei que o pastor falou para você ler outro livro, mas se você quer uma chuva de profecias esses dias, leia o livro de Isaías. Às vezes a gente espera a revelação
Eu preciso ir no culto tal, que lá tem bastante revelação. A gente precisa, às vezes a gente quer isso para ter as profecias. As profecias estão mais perto do que você imagina. Estão aqui, na Bíblia. Você não precisa ir em outra igreja. Às vezes você nem precisa estar na igreja. Hoje não tem culto e eu preciso da profecia. Preciso ligar para o pastor. Ele está viajando, mas eu preciso ligar para ele. Ele que se vira, eu quero uma profecia agora. Preciso falar com a pastora, preciso de um áudio da pastora. Não, as profecias de Deus estão aqui. Não se desespere. Claro que eles estão disponíveis sempre para te atender, mas não se desespere se o telefone tocar e naquele momento eles não conseguirem te atender. A palavra de Deus está à sua disposição. Então, Isaías 65, 17 diz assim: Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Me perdi aqui. Isso. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo o que conseguiram com grande esforço. Pulando ali para o 23. Não trabalham, a parte B, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim, enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades. Responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido, nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Essas promessas têm uma visão do futuro, nós com Deus nos céus, mas tem uma visão para agora também. Senhor Jesus, nosso Deus, Ele faz nova todas as coisas. Ele tem um caminho novo, um caminho cheio de surpresas, um caminho cheio de graça, que a graça dele é suficiente para as nossas vidas. A graça do Senhor é suficiente para você. E através da graça dele, o poder dele vai ser aperfeiçoado nas suas vidas. Você pode se achar fraco, mas o Senhor ele vai aperfeiçoar o poder dele através da sua vida e vai fazer nova todas as coisas. Novidade de vida espera por você. Pela graça de Deus, a palavra de Deus diz isso. Deus quer nos dizer: olhe para seu passado na esperança de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Olhe para o seu passado como um motivo de alegria. Foi difícil, situações de desertos, mas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2020, 2021 foi difícil? Ok, mas já passou, já foi, já era. É 2022 agora. E tudo se fez novo. Podemos ter esperança que nosso futuro pode ser melhor quando cremos na ação de Deus nas nossas vidas. Toda vez que o povo de Israel creu na ação de Deus, aconteceu algo grande. E você? Você crê na ação de Deus? Se você crer, algo grande vai acontecer na sua vida. Algo grande. Algo grande, você vai conseguir decidir melhor. Coloque sua esperança nas verdades do nosso Pai, do nosso Deus. Por quê? Porque Deus trabalha por você. Você precisa confiar. Você precisa acreditar em cada palavra, em cada texto das Escrituras. E o melhor de Deus está por vir.
Porque ele sabe que quanto mais você vive nele, melhor é a sua vida. Ele sabe que quanto mais você vive nele, mais você avança. Quanto mais você vive nele, mais você pode servir melhor. E quanto mais você avança, quanto mais você é abençoado por Deus, mais você pode servir melhor as pessoas. Mais você pode abençoar as pessoas. Mais você pode abençoar o lugar que você está, o lugar que você foi plantado pelo nosso Deus. Sua vida será melhor, porque o Senhor lhe traz esperança. A sua vida vai ser melhor só porque o Senhor lhe traz esperança. Ah, minha vida só seria melhor se eu ganhasse na Mega Sena da virada. Até porque, para você ganhar na Mega Sena da virada, é mais fácil você morrer caindo de avião, a probabilidade é maior, um avião cair na sua cabeça. Não é nem você estar no avião, um avião cair na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. É mais fácil, a probabilidade é maior. Mas a gente não precisa de nada disso, porque a gente tem o Senhor Jesus, que trabalha por nós, que é dono de tudo. 350 milhões não é nada. A gente pode ter 350 milhões e não ser próspero, porque a gente não tem o Senhor. Mas a gente pode não ter R$1 na conta. Mas quando a gente tem o Senhor, a gente é próspero, a gente é abençoado. Quero ler outro texto com você. Está lá em Jó 14:7. Jó 14:7. Jó é voltando a alguns livros. Está antes de Salmos. Jó 14:7. O texto diz assim, esse versículo. Jó 14:7. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Há muitas esperanças vazias. Há muitas situações que a gente coloca esperança em coisas erradas, que não tem fundamento sólido. Porém, diferente dessas esperanças existentes no mundo aí, a esperança do povo de Deus, a esperança do cristão, é uma esperança que não se desespera. É uma esperança que não falha, é uma esperança que não morre. A esperança cristã, como diz o texto aqui, é como uma árvore cortada. É como uma árvore decepada. Mesmo decepada, mesmo que com a raiz apodrecida, ela volta a brotar. Essa é a esperança que Deus nos dá. Mesmo aquilo que não tem mais vida, mesmo aquilo que não tem mais jeito, Deus ele pode fazer. Deus ele pode realizar. Mesmo a vítima da mais violenta, brutal violência, ela pode voltar a renascer. Você pode ter sido esmagado. E você pode olhar para a situação da sua vida, qualquer situação, e falar: não tem jeito, mas Deus pode fazer florescer de novo. Esse é o nosso Deus. Deus ele pode fazer uma linda e bela flor de você de novo. Podem destruir, pode amassar, pode te humilhar da maior forma. Podem falar para você: não tem mais jeito. Não tem mais jeito o meu casamento. Ah, mas já separou, já está em outra casa, já passou tantos anos. Deus ele pode trazer uma nova flor para a situação da sua vida. Ah, mas o meu filho não tem mais jeito, ele já há anos que ele não vai mais para a igreja, ou ele nem nunca foi. Há esperança para você. O texto diz:
mesmo que a árvore esteja cortada, decepada, destruída, mesmo que a raiz esteja morta, Deus, ele traz vida. Deus traz vida. Lembra que eu falei lá no começo? Não tinha nem nada a ver com o texto, com a mensagem, o texto de Ezequiel. Reconstruirei as ruínas e os farei transbordar de vida. Deus, ele está trazendo vida para aquilo que está morto, para aquilo que ninguém vê mais jeito. Ele quer trazer esperança. Esse texto, ele quer te fazer cheio de esperança. Não deixe essa mensagem do dia 2 de janeiro de 2022 morrer. Não vale nada você ouvir tudo isso e passar, depois do carnaval, por exemplo, que as coisas que acontecem no Brasil, e passar e você não lembrar mais de nada disso. Ao cheiro das águas, o texto diz também, brotará e dará ramos como uma planta nova. Você será como uma planta nova, regada pelas águas do Senhor Jesus. A esperança do povo de Deus jamais será abalada, jamais será destruída. As promessas de Deus na sua vida não podem falhar. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é o próprio avalista da palavra dele. Nós devemos tirar os olhos de nós mesmos. Porque às vezes a gente olha para a gente, para a nossa situação. Não, eu sou como uma árvore cortada, como uma árvore decepada, como uma árvore deficiente. Mas a gente deve fixar os nossos olhos em Deus que trabalha por nós. É dele que vem a nossa esperança. É o Espírito Santo que enche você de esperança. Por isso que eu falei lá no começo, tem tudo a ver. Eu nem juntei as peças, mas tem tudo a ver aquilo que eu falei, os pontos que eu falei ali no começo, a introdução, que não tinha nada a ver com o texto. Mas por isso que você tem que se encher do Espírito Santo, para que você seja cheio de esperança. Ele é nossa esperança e nele nós podemos confiar. Nossa esperança não está fundamentada em ações humanas, mas na intervenção divina, a intervenção do sobrenatural de Deus. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua casa. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Cada reunião de GESEM que você participar, vai acontecer o sobrenatural de Deus. Cada reunião, culto que você estiver, vai acontecer o sobrenatural de Deus. Cada curso que você vai participar, vai acontecer o sobrenatural de Deus. Este é o tempo de crescimento de Deus nas nossas vidas, da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, não negligencie as atividades, os eventos da nossa igreja. Não negligencie o curso. Por mais chato que você acha aquela aula, não negligencie. Porque Deus estará trabalhando nas suas vidas. Enquanto você está ouvindo, esperando acabar, talvez esperando acabar, Deus está trabalhando para realizar um milagre da sua vida. O limite do homem não limita a Deus. A impossibilidade do homem não ameaça que Deus realize. Porque para o Senhor não há impossíveis. Os impossíveis do homem são completamente possíveis para Deus. Quando o homem chega ao fim com seus recursos, quando não dá mais para o homem, Deus vem lá com toda a sua disposição, com toda a sua grandeza, autoridade e poder, e faz, e realiza, e faz um milagre. Deus faz assim para que a gente coloque toda a nossa confiança nele. Deus faz assim para que nós nos apoiemos nele. Ele é o nosso suporte. Ele é a nossa ajuda. E ele está disponível para mim e para você. Ele está disponível para você hoje. Então coloque toda a sua confiança no Senhor. Coloque toda a sua alegria no Senhor. Deus, ele faz tudo isso para que a gente tenha alegria plena. Para que a gente se dedique a ele e dê a ele toda a glória. Então, o seu coração encharcado de esperança, enquanto o pastor vem aqui, eu sei que ele vai falar sobre isso, mas eu vou falar mesmo assim. Ele veio aqui, ele viu meu papel e falou, eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar. Enquanto ele vem aqui, e esse tempinho que ele vem aqui, ele vai orar, eu não vou orar. Pegue o seu papel, se você não escreveu ainda, escreva aqui o seu plano de vida, com o coração cheio de esperança. Às vezes a gente fica preocupado só com o primeiro dia, com a virada. Eu tenho que fazer a comida, eu tenho que dar um feliz ano novo para esse, para aquele, para aquele, para aquele.
Mas isso não é o mais importante. Se você não faz o seu plano de vida, se você não enche o seu coração de esperança, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Creia nisso. Creia que Deus vai realizar e fazer milagres na sua vida. Glória a Deus. Se você não tem esse material na mão, cadê o seu, Rafa? Mostra aí. Se você não tem esse material, levanta sua mão aí, ó, esse material aqui, ó. Se você não tem, levanta sua mão que a gente vai colocar nas suas mãos aí, ó. Ó, o meu papel tá em branco, gente, eu ia falar isso, só porque eu escrevo aqui no caderno, tá? Eu escrevo o meu no caderno, tá, gente?